Boa tarde, amados. Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E é mais uma quarta-feira, dando continuidade à série que nós estávamos fazendo de 1 Coríntios capítulo 6. E antes de nós continuarmos com o tema que nós colocamos, que tudo me é lícito, nós vamos orar, tá bem? Se você é novo, então veja bem, tudo que eu falo aqui agora, nós colocamos depois, gravado, lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então, você pode visitar depois e compartilhar, se você realmente achou importante o que você está ouvindo. E os demais, sejam bem-vindos, aqueles que sempre estão conosco, não sei quantos vão estar, não é? Sempre é uma incógnita. Eu sei que hoje, agora, exatamente agora, tem 389 pessoas aqui no meu grupo, sendo que a maioria são evangélicos, são cristãos mesmo, não é? Então, aí está o convite para cada pessoa que eventualmente desejar conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E já estou vendo alguém entrando, ela não colocou ainda, ok? Mas a Camila me parece que está por aí. Um grande abraço. Ah, sabia? Vi você. Dá um grande abraço à tua mãe também. Tá bom? Ok. Se você tiver algum pedido, Camila, pode colocar que nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de todos aqueles que vão entrar, e seja aqui, seja depois no YouTube, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, guiá-los, Senhor. Se algum deles está com problemas, está com dificuldades, está passando por qualquer tipo de conflito, que tu possas entrar com providência. Retira o medo de qualquer pessoa que está passando por esses momentos. Entrego a Camila agora nas tuas mãos, Senhor, a Marta, que o Senhor possa agir de maneira poderosa nessa vida. Tu sabes, ó Pai, como realmente ela é alguém que nós apreciamos e sempre esteve conosco. Então nós queremos orar pela irmã e avó, pela saúde deles, que tu possa estar agindo poderosamente agora, Senhor. Visita-os, Pai, de forma que eles possam sentir o teu abraço. Deus, eu peço pelo Rafa, Senhor, pela Pri, que o Senhor sabe tem problemas sérios a nível de saúde, a parte também de financeira. Lembra a Sônia, Senhor. Oh, meu Pai, visita a Sônia e também o filho dela, que ele consiga voltar, Senhor, a dirigir Uber, que ele consiga retirar a carta. E a Sônia, Senhor, tantas dificuldades na área de saúde, Senhor, que tu possas estar com ela e que ela possa realmente ser curada daquilo que eventualmente precisa ser curado. Entrego, Deus, a Paulinha Tsai, que o Senhor possa estar agindo na vida dela, restaurando. A Rebeca do Evaldo, Senhor, que o Senhor esteja também agindo ali poderosamente, curando-a, Senhor. E tantas outras pessoas, ó Pai, o Lucas, Senhor, da Lu e do Max, que haja aí um diagnóstico muito claro com respeito ao que ele tem. Nós entregamos a Deus todas essas pessoas nas tuas mãos, pedindo, Pai, que aqueles que estão entrando possam, Pai, estar assimilando a tua palavra e possa realmente estar se curvando diante do Senhor. Possa estar, Deus, experimentando a paz que está acima de todo entendimento. E se entrar entre nós, Senhor, alguém que não te conhece, alguém que não teve um relacionamento pessoal com Jesus, então que tu possas operar na vida dele. Porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós na última vez, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 8, Fábio, seja bem-vindo. Nós estivemos analisando o capítulo 6, versículo de 1 a 6,
porque durante esses meus 44 anos, eu sempre vejo, Camila, amém, Camila Souza, amém, esse amém me conta um pouco mais, Camila, porque é amém, tá bom? Bom, nesses anos, né, esses 44 anos, eu tenho ouvido muitas pregações de cristãos sérios, eu até comentei isso, que ficam falando que nós vamos ser julgados no trono branco, não é? Então, todas as pessoas seriam ressuscitadas, crentes e incrédulos, compareceriam diante do trono branco, e aqueles que não têm Jesus vão lá para o lago de fogo, e os que têm Jesus, então, vão estar com ele por toda a eternidade. Só que a palavra de Deus não fala isso, não ensina isso. Pelo contrário, se você é crente, se você realmente nasceu de novo em Cristo, se você foi realmente lavado e purificado no sangue do Cordeiro, se você não é simplesmente um mero religioso, você, como filho de Deus, é noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja é noiva do Cordeiro. E quando vier o arrebatamento que está para vir, as coisas se cumpriram literalmente, 5 dispensações já terminaram literalmente. Ô Marilene, boa tarde, querida. Espero que o Sebastião esteja bem, tá? Estamos orando também pelo teu filho e pela sua nora, ok? Que Deus abençoe o Gabriel. E boa tarde, Marilene. Então, muitas pessoas, como eu disse, estavam falando a respeito disso. Nós vamos ser julgados, vamos ser julgados. E quando nós fizemos a primeira live dessa série, nós dissemos que não. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A palavra de Deus diz, para o incrédulo, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Mas para aqueles que são de Jesus, a palavra fala diferente. Jesus fala, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, pode ser, se você der dízimo, se você fizer aquilo, frequentar aquilo outro, não. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E, fora isso, quando você lê o capítulo 6, havia dentro daquela igreja problemas que estavam sendo levados para tribunal de ímpio, para o jurídico fora da igreja, quando eles deveriam estar resolvendo internamente. E eu só vou ler isso, não vou explicar mais nada, porque se alguém perdeu essa série, é só entrar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, e procura lá, se você realmente vai ser julgado, né? Mas eu só quero ler esse texto, que Paulo está puxando a orelha do pessoal de Coríntio. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Querido, você vai julgar o mundo. Por quê? Porque quando você for arrebatado, é a união da igreja com Cristo. A noiva se torna a esposa do Cordeiro. E nós vamos estar com Cristo durante todo o milênio. E depois, no final do milênio, e eu já contei isso tudo, quem quiser volta, vai lá no YouTube, e vai haver o trono branco. Vão ser ressuscitados todos os que hoje estão no inferno, e nós vamos estar com Cristo. Ou seja, Jesus é o juiz. Ele vai estar julgando. E nós vamos estar com ele, do lado certo. Então ele fala, olha claro, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Mas não só estaremos no julgamento do lado certo com respeito às pessoas que estavam lá no inferno, pessoas que serão ressuscitadas, receberão um corpo apropriado para serem lançados no lago de fogo. Mas nós vamos estar julgando também os anjos caídos, os demônios.
Olha o versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Bem, se você ficou curioso com respeito a esse assunto, é só entrar lá, Raul Nogueira Canal, e procurar exatamente, será que você vai ser julgado? E ali nós fizemos uma boa exegese. Bem, hoje nós vamos tratar a partir do versículo 9, e o tema que eu coloquei é todas as coisas me são lícitas. Ora, é uma frase bem chamativa, não é? Todas as coisas me são lícitas, tirado da Bíblia. Então nós vamos ver por quê e quais as consequências quando nós estivermos fazendo as coisas que o Senhor diz que não é para fazer. Então, a partir do versículo 9, nós vamos estar ministrando agora. Você tem toda a liberdade de comentar, interferir, acrescer e até de criticar se eventualmente eu falei alguma coisa errada, tá bom? Muito bem. Versículo 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Bom, por que ele faz essa pergunta? Porque ele tinha acabado de falar sobre julgamento, que os ímpios, eles não têm condições de julgar de forma correta as coisas de servos de Deus. Então, ele está dizendo, olha, os injustos, os ímpios, aqueles que estão aí nos tribunais humanos, não é? Eles têm padrões errados, têm padrões distorcidos, não é? E por isso, qual livro? É 1 Coríntios capítulo 6, querida, versículo 9. Agora vamos para o 10. Tá bom? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então agora ele vai falar uma lista não exaustiva do ímpio, ok? E eu vou tocar em alguns assuntos aí que algumas pessoas se arrepiam, mas está escrito, eu vou ler. Não vos enganeis. E agora ele começa. Nem impuros, ou seja, as pessoas que estão tendo relacionamento sexual errado, ok? Olha só, nem impuros, nem idólatras. Tem muitas pessoas hoje que têm os seus deuses, a sua Mercedes, né? O seu Rolls Royce, a sua casa, ou a sua posição, enfim, ou até um filho, né? Que a pessoa acaba idolatrando, não é? Não, nada pode substituir Jesus. Então, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Aliás, queridos, a quantidade de prática em termos de adultério nos nossos dias é algo terrível, e infelizmente isso penetrando dentro das igrejas ditas evangélicas, não é? Bom, nem adúlteros, nem efeminados. Bom, agora vocês fazem com essa palavra o que vocês quiserem, né? Aqui está muito claro. Nem sodomitas. Bom, vocês devem ter estudado o que acontecia lá em Sodoma e o que eles quiseram fazer com os anjos. Então, por aí vocês tiram uma ideia. Então, só vou ler de novo. Aqui não esgota o tipo de ímpio, tá? Apenas alguns. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, tais fomos isso antes. Alguns de nós, é só você dar uma olhadinha, aí eu vou ler para vocês, na palavra de Deus, lá em Efésios. Nós estávamos, isso que eu acabei de ler, vamos dizer, uma foto de como nós éramos. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 2 de Efésios, ele dá um retratinho a respeito de como nós éramos. Inclusive, Paulo diz que ele fazia parte disso, né? Nós estávamos mortos. Ele vos deu vida. Bom,
Se ele me deu vida é porque eu estava morto. Mas como morto? Eu caminhava aqui, andava, comia, morto espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, ele está escrevendo para crente, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o sistema do diabo. O mundo jaz nas mãos do maligno. Segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aquela listinha, que é apenas um pouquinho só, algumas características dos ímpios, eles andavam exatamente sendo conduzidos pela sua carne, ok? Pelo mundo e pelo próprio diabo. Então, eles são chamados até hoje de filhos da desobediência, porque eles não têm condições de obedecer ao Senhor, eles estão mortos espiritualmente, estão debaixo da lei do pecado e da morte. Mas nós não estamos mais debaixo dessa lei, como eu tenho falado várias e várias vezes, Romanos 8, 1 e 2, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Muito bem. Entre os quais, versículo 13 de Efésios, capítulo 2, entre os quais todos nós, Paulo se inclui, e eu também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, a nossa carne nos leva a fazer coisas contrárias ao Senhor, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, eu antes de conhecer o Jesus, eu tinha uma série de pensamentos contrários à palavra de Deus, uma série de valores. Só depois que o Senhor entrou na minha vida que as coisas começaram a mudar. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa era a nossa situação, e é o que ele está falando aqui. Essa turma que ele deu uma pequena lista, porque tem muito mais, esses não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque são ímpios, nunca nasceram de novo, mesmo dentro de igrejas evangélicas. Queridos, a quantidade do que eu brinco de zumbis dentro das igrejas evangélicas de hoje é enorme. Pessoas que pensam que estão salvos, mas estão mortos. Então, esse era o estado que nós estávamos. Aí, ele no versículo 11, fala a mesma coisa que ele falou em Efésios. Tais fostes alguns de vós. Então, uma pessoa que entra em certas igrejas que eu sei de hoje, onde o pastor, ele fecha os olhos para isso que é pecado, não é um probleminha, não é doença, é pecado mesmo, e diz, não, venha para Jesus, e você não precisa mudar, você pode continuar fazendo todas as coisas ímpias que você faz, que não há problema. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, ou seja, separados, mas fostes justificados. Você, meu querido, minha querida, você foi declarado justos. Você não é justo. Você foi declarado justo, por quê? Porque o Filho de Deus, o Criador de todo o universo, aquele que se fez homem e entrou nesse mundo, ele foi para a cruz e morreu no seu lugar. Ele pagou o preço que você pagaria por toda a eternidade no lago de fogo. É ruim, hein? Então, a palavra de Deus em Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é paz com o mundo. Nós temos paz com Deus. Com o mundo, nós estamos em guerra. Porque nós andamos na contramão. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos 5 é exatamente o momento em que você é salvo, em que você é declarado justo, porque você se arrependeu dos seus pecados e convidou Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador.
Aí entramos num período chamado santificação. Todos que são verdadeiramente filhos de Deus pertencem à Igreja Universal, não essa que anda por aí, tá? A palavra universal significa, quando você fala, eu sou católico, você está dizendo, eu pertenço à Igreja Universal, que não tem nada a ver com essas duas igrejas que vocês já ouviram falar. Eu estou falando do termo, ok? Todos vocês que nasceram em Cristo Jesus pertencem à Igreja Católica, a igreja que é o organismo vivo, cuja palavra católico significa universal. Então, a salvação é universal para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Esses deixaram de ser criaturas e foram feitos filhos de Deus. Muito bem. Então, aqui ele está falando bem claro. Olha, vocês realmente eram assim, mas vocês foram declarados justos. Então eu disse que Romanos 5, justificação, 6 e 7, santificação, onde nesse período o pecado não tem mais domínio sobre você. Se você tiver alguma dúvida, dá um passeio em Romanos 6, 6 em diante. E glorificação, Romanos 8, onde você terá o seu corpo glorificado. Então lá no Éden, eu já falei isso algumas vezes, quando Adão, depois que recebeu a ordem do Senhor, que ele poderia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele, por incredulidade na palavra do Senhor, desobedeceu e morreu, ok? Desobedeceu e morreu. Então, nós, lá no Éden, o nosso pai, né, o primeiro da raça, ele morreu espiritualmente, começou a ficar doente da alma e começou a se degenerar no corpo. Por isso morremos. Quando você aceita Jesus, começa a haver uma metamorfose. Você é vivificado no espírito, você começa a ser curado da sua alma e você será glorificado no seu corpo. Maravilhoso, não é? É isso que vai acontecer com você e comigo. Bom, você vê que ele está falando sobre as coisas desse mundo. Quem pode julgar, quem não pode julgar. Depois ele fala uma listinha de pessoas que são ímpias e que vão estar fora da eternidade futura, eles vão estar fora do milênio, porque estarão, infelizmente, na primeira etapa no inferno, na segunda estarão no lago de fogo. E agora, ele vai falar algo sério para mim e para você. Deus não criou robôs. Você tem livre-arbítrio. Tem pessoas que pensam que não, mas temos sim. Nós temos livre-arbítrio e somos responsáveis por aquilo que falamos, fazemos. Eu sempre brinco, né? Que nós cristãos muitas vezes esquecemos que o próprio Deus está em mim, está em você. Nós somos santuários do Espírito Santo. Então eu falo, você tem que ter cuidado. Por quê? Você tem que pensar, o que os meus ouvidos estão ouvindo? O que os meus olhos estão vendo? Onde os meus pés estão me levando? O que as minhas mãos estão pegando? Porque cada vez que você pisa fora das Escrituras, você entristece o Espírito Santo de Deus. Você entristece Deus. Então aqui ele está fazendo uma afirmação para crente, não é para incrédulo. Ele fala, olha, todas as coisas, olha, todas as coisas me são lícitas. Eu tenho liberdade. Eu, no meu desejo, na minha vontade, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Deus não criou robô. Olha só o que ele fala, mas tem consequências, óbvio, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por que nem todas convêm? Porque vai ter consequências. O Senhor diz, tá bom, você quer adulterar? Tá falando para crente, hein? Você quer adulterar? Você quer entrar em filmes pornográficos? Você quer
mentir, você quer enganar, enfim. Porque quando o crente de verdade não está cheio do Espírito e não se alimenta dessa palavra todos os dias, ele vai dar realmente guarida, vai dar permissão que o seu velho homem haja. E aí, meu querido, minha querida, você vai estar fora dos trilhos do Senhor, vão vir demônios para te ajudar a fazer as coisas que você quer fazer errada, e é o que o diabo quer colocar você no chão, no lixo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, que se afastou do Senhor há 6 anos, e está voltando com uma sede que vocês não possam imaginar. E ele comentou comigo, ele falou, olha, eu me sinto bloqueado muitas vezes. Claro, os inimigos do Senhor, os demônios, não querem que você se liberte, porque você será mais um chato, mais um para atrapalhar o trabalho deles, que é manter as pessoas no pecado. E essa pessoa que nós conversamos, ele está com sede, está crescendo, está se fortalecendo, e o inimigo não quer isso, mas ele já é salvo. E ele tem autoridade para repreender Satanás. Aquele que está nele é maior do que aquele que está no mundo. E a palavra fala, resistir o diabo e ele fugirá. Então, queridos, você tem todas as condições para surfar nesse mundo tenebroso. Então, voltando aqui, ele fala, no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, eu conheço pessoas que estão viciadas em pornografia, viciadas em filmes terríveis, não é? Em coisas que a carne está chamando ele para fazer. Coisas terríveis, não é? E depois não quer ter consequência. Depois não quer ter problemas. Mas vai ter. Porque tudo que você fizer fora dos parâmetros do Senhor, porque quando o Senhor estabeleceu o que está aqui, é porque Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe aonde você vai parar. Satanás quer colocar você no lixo. Olá, Sônia. Tudo bem, minha querida? Que bom que está com a gente. Então, o que acontece é isso. Você está ouvindo mesmo que o Senhor fala, através de Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Mas, esse mas é que pega, não é? Nem todas convêm, porque vai ter consequência. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sônia, nós já oramos por você hoje, tá bom? Os alimentos, agora ele vai fazer uma analogia, irmãos, que me arrepia, tá? Me arrepia. Olha só a nossa responsabilidade. Tudo bem, Sônia, não há problema, porque isso que nós estamos falando aqui está sendo gravado e depois eu vou colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tá bom? Então, veja bem, o que ele vai falar agora no versículo 13 em diante, o que ele vai falar agora no versículo 13 em diante, é muito sério, é muito sério. Olha só o que ele fala. Antes eu tinha a frase dizendo que não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem muitas pessoas, a irmã Juliana também, amém. Tem muitas pessoas que estão presas em certas coisas que muitas vezes não é algo ruim. A pessoa fica, por exemplo, 3, 4, 5 horas grudada no celular, até vendo coisas boas, não é? E isso está dominando ela. Ela podia estar gastando um tempo estudando a palavra de Deus,
um tempo fazendo o ministério, ok? Nós temos, eu hoje, por exemplo, quem anda comigo sabe, né? Nós estamos capacitando pessoas lá em Moçambique, online. E já estamos com um projeto em andamento, que espero que aconteça, para fazer a mesma coisa com Israel. Nós temos uma irmã nossa, uma missionária que é do LVO, que mora lá, que foi para lá para pregar a palavra. Então, nós muitas vezes gastamos tempo com coisa inútil, com filmes, com programas, passamos 2, 3, 4, 5 horas. Não estou dizendo que é para você não assistir mais televisão, você não estou falando isso. Estou dizendo para você administrar o seu tempo. O nosso tempo não volta. Passou, passou. Você perdeu, perdeu. Então, eu e Graça todos os dias, isso há anos, estudamos a palavra de Deus versículo a versículo. Começamos de Gênesis, vamos até Apocalipse e voltamos. São 44 anos fazendo isso. E cada vez que nós fazemos isso, sempre descobrimos coisa nova. Sempre. Ok? Então, nós temos que administrar o nosso tempo. Fazer aquilo que é prioridade. E aí você reserva um tempo para assistir um filme. Você reserva um tempo para fazer alguma coisa, não é? Mas tem tanta coisa para você fazer, para você ajudar pessoas que estão necessitadas financeiramente, não é? Então, você pode mobilizar irmãos para ajudar pessoas. Nós, por exemplo, estamos ajudando lá o pessoal de Moçambique, a igreja de Moçambique. Então, eu mobilizo pessoas. Você pode fazer isso. E isso realmente é algo importante. Pessoas estão precisando. Olá, Vodivan. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o que eu penso é o seguinte. Você hoje tem todos os meios para atravessar fronteiras sem sair do lugar. Meu filho amado Rodrigo Ribeiro Nogueira, boa tarde, meu querido. Para vocês que estão chegando agora, nós estamos estudando 1 Coríntios capítulo 6. Nós já tínhamos estudado os versículos de 1 a 8 e agora nós estamos vendo o versículo 9 e estamos caminhando. E nós estávamos falando que Deus não criou robôs. Que a palavra diz que no versículo 12 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ele faz uma analogia agora que me arrepia. É verdade. Olha só, presta atenção. Arrepia para quem é filho de Deus, tá bem? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Então, o que nós entendemos dessa analogia? O Senhor fez estômago porque ele fez alimento. E ele fez alimento porque ele fez o estômago. Não te... Boli! Oh, meu! Nihaumá! Oh, querida, que saudade! Fiquei sabendo que você veio aqui no Brasil, meu jovem. Puxar a tua orelha, viu? Saudade muito de você, da Xana, hein? Os filhos. Um grande abraço para você. Estamos bem, Buli. Estamos bem. Estamos agora morando em Campinas. Bom, a gente pode conversar depois à parte, tá bom? Um abração para você. Ficou longe nada, é pertinho. Bom, então, quando ele faz essa analogia, os alimentos são para o estômago para os alimentos, ele agora está deixando bem claro que só existe um porque existe o outro. Olha agora o que ele vai falar e vê se isso não te arrepia. É uma responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Olha o que ele fala agora. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, querido. Isso é sério. Da mesma forma que ele fez analogia com respeito a estômago e alimento, só tem o alimento porque tem estômago,
e só tem estômago porque o Senhor criou o alimento. Aqui ele está falando para você, para mim. Olha, toma cuidado, sabe? Toma cuidado. Porque o teu corpo, crente, é para o Senhor. E o Senhor é para o seu corpo, ou seja, você é santuário do Espírito Santo. E aonde você vai, Deus está indo com você. Já parou para pensar nisso? E aí você começa a pensar, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho falado, o que as minhas mãos têm pego, aonde os meus pés têm me levado, tem agradado esse Deus que mora em mim? Uau! É sério, não é? É muito sério. E aqui ele fala, bem claro, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E agora ele vai dar um puxão de orelha, porque se ele está escrevendo isso, e a igreja de Corinto era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha todos os dons, mas os dons não são sinais que você é santo absoluto, que você é separado para o Senhor, que você tem uma vida digna. Não. Cada vez que você realmente, cada pessoa, melhor dizendo, cada pessoa que recebe Jesus, já vem o Espírito Santo e ele passa a ter dons, passa a ter ministério. Se você não está realmente andando segundo a vontade do Senhor, se você não está andando em santidade, você está andando em carnalidade. Você está absorvendo os valores do mundo. E aí, como nós comentamos no começo, você está abrindo brecha, Satanás vai vir com tudo sobre você. E você vai estar dando péssimo testemunho. E a própria palavra diz que Deus vai pôr a mão sobre você, vai te disciplinar. E se você não se arrepende, 1 Coríntios 11, aquela passagem que fala a respeito da ceia, ele vai falar o quê? São poucos, olha só, não são poucos os que estão fracos, doentes e aqueles que o Senhor leva. Ora, se ele te chamou, se ele te escolheu antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível diante dele, e você não está andando, testemunhando desse Senhor, ele te leva, ele te disciplina. Você não perde a salvação, conforme 1 Coríntios 3, que nós já lemos lá na primeira live da série. Mas você será disciplinado. Então, ele fala aqui, versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Uau! E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Se ele está escrevendo isso aqui, é porque isso ocorria no meio do pessoal lá de Corinto. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Por isso que o mundo não entende quando o Senhor diz que homem e mulher deveriam ser virgens. É por causa disso. Mas infelizmente isso não aconteceu comigo, eu errei. Tudo bem. Então, se você se arrependeu e confessou diante do Senhor, esse teu pecado zerou. Só que tem pessoas que fazem isso e voltam a fazer de novo. Então, na verdade, não houve arrependimento genuíno, não é? Então, aqui ele fala bem claro. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E ele vai mostrar a diferença daqueles que pecam fora do corpo e daqueles que pecam no corpo, ok? Olha,
Malvina, boa tarde, querida. Aqui diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Boa tarde, Malvina. Não esquece, está tudo gravado e vai lá para o YouTube, tá bom? Fugir da impureza. No mundo normal, no mundo sistema da carne, quando há uma briga, aquele que foge é covarde. O que fica é o corajoso. No mundo espiritual é diferente. Aquele que fica diante de uma tentação, esse é o covarde. E aquele que foge, que nem José fez, esse é o corajoso. Então, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Não que deixe de ser pecado, não é? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Nós já lemos que o corpo é do Senhor. Você é santuário do Espírito Santo. E agora ele fecha o versículo 19 e 20, algo bem sério. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, vocês foram comprados. A moeda foi o sangue de Cristo. Vocês não se pertencem. O Rodrigo Ribeiro Nogueira pergunta, mas qual a diferença real disso? A diferença real disso em que sentido, querida? Me pergunta a diferença real em que sentido? Com respeito a pecar no corpo e pecar fora do corpo, é isso? É que quando você, a palavra fala, quando você se une a uma mulher, adultera, ou está em lascívia, não se casa, isso é totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu como santidade. Entendeu? Então, e tem consequências. Todo tipo que você possa imaginar. Mesmo o ímpio sabe disso. Quando uma pessoa ela comete adultério ou lascívia ou qualquer coisa essa pessoa faça que é impura, aquilo fica atormentando e tem consequências. Pode pegar uma AIDS, pode pegar uma doença, pode ter filho, ok? Agora, o outro vão ter consequências, mas não é algo que talvez machuque tanto. Você é um mentiroso, certo? Não, estou dizendo que você é mentiroso. Mas você é uma pessoa que gosta de mentir. Isso é fora do corpo. Vai ter consequências? Vai. Se a pessoa descobre, né? Você vai ficar sem graça, você vai ficar, as pessoas vão olhar para você de forma diferente, e realmente é ruim, muito ruim mesmo. Mas é diferente quando você faz algo que o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, desde o início, deixou bem claro: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é? Deixará pai e mãe, se unirá, se tornando uma só carne. Porque o nosso Deus instituiu o casamento santo, separado. E o que os jovens de hoje fazem? Os jovens de hoje, eles estão fazendo uma série de coisas e depois não sabem por que eles estão tão infelizes. Eu conheço pessoas, tá? Jovens, que não conseguiram casar. Por quê? Se achavam, seja homem, seja mulher, mas vamos dizer uma mulher, se achava tão linda, tão bonitinha, que acabou cedendo para os homens. E os homens apenas usavam, eu brinco, como uma alça de caixão.
Um largava, o outro vinha, punha a mão. Essa pessoa não confia. Eu estou com um caso, não é? Ela não confia em mais ninguém, mas ela pecou, ela errou. Ela tomou a decisão de ter relacionamentos sexuais várias e várias vezes com várias pessoas. Foi uma decisão, e como nós falamos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E ela se atormenta agora. Como é que ela vai casar com alguém? Ela tem que chegar para o noivo ou para o namorado e dizer, ó, não sou mais virgem. Alguns aceitam, outros não, não é? Aí vem aquela dúvida, o medo, incerteza. Outra coisa, eu que trabalho com aconselhamento há 44 anos, sabendo o pecado, então, especificamente é sexual. Não, não é o pecado é específico, não. Tem pecado sexual e pecado que ele chamou fora do corpo. Quando você mente, é fora do corpo. Você engana, certo? Você está fazendo alguma coisa, você é violento, são coisas fora do corpo. Mas esse do corpo vira tormento, vira problema. Isso é algo que a gente tem acompanhado várias e várias vezes. Esse texto deixa bem claro que você peca contra o Senhor, porque lembra que eu li, não sei se você entrou no texto antes, mas o corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, a Sônia, mas pastor, ainda existe isso? Não casa por ser... Claro que existe. Muitos servos de Deus conseguem se conservar, sim. Tem igrejas que eu conheço que as moças e os rapazes conservam. E se aprendem, vamos supor que aquela moça é cristã, se converteu, mas ela já teve uma série de problemas sexuais. Então, o que vai acontecer? Ela vai acertar com Deus. E a partir daí, a palavra diz que é confessar e deixar. A partir daí, ela não vai fazer mais isso. Eu tive um caso, que eu não sei se o Rodrigo lembra, de um casal que vivia junto e não era casado. Já tinha filhos, não é? E quando eles se converteram, eles perceberam que aquilo que eles estavam fazendo estava errado. Sabe que decisão eles tomaram? Não ter relação sexual mais até o dia que nós fizemos o casamento deles. Foi uma decisão deles. Eles falaram, não, o que nós estamos fazendo está errado. Mas eles tomaram a posição, eu não vou fazer mais isso até me regularizar diante de Deus. Então, as pessoas hoje estão muito infelizes. Os casamentos hoje são casamentos que são fora do padrão de Deus, totalmente. Casa pela estampa, ou por posição social, por qualquer outra coisa, né? Então a Sônia está escrevendo, eu ainda estou sozinha com 68 anos, então nunca vou me casar. Por que não vai se casar? Claro que vai. Ué, nada te impede de você casar. É só você achar alguém que realmente é um servo de Deus e que queira ter um compromisso sério com você. O grande problema é que essas pessoas que eu aconselhei acabam tendo assim um nível de desconfiança terrível. Por quê? Como ela teve relacionamento com diversas pessoas, e essas diversas pessoas não foram sérias, né? A mulher, infelizmente, a mulher ela é levada, né? Pela emoção, se apaixona, etc. E depois a pessoa usa o corpo dela e cai fora. O que acontece? Essas pessoas que no começo estavam achando que era legal, tal, de repente começam a sentir, puxa, esse cara está se aproximando de mim só para me usar. Não casam. Eu tenho várias pessoas que no passado fizeram isso, começaram a achar que todo mundo era terrível, que não tinha mais nenhum homem sério, até hoje não casaram. Por quê? Porque sempre que alguém se aproxima, ela já imagina que ele só quer aproveitar. Ok? Camila escreveu, deputado em Minas Gerais casou-se
essa semana. Ele é esposa virgem. Casamento sem bebida alcoólica. Perfeito. Ok? O Nicolas. É isso mesmo, eu conheço ele. A gente já ouviu ele falar várias vezes. E agora, tem pessoas que, infelizmente, antes da conversão, acabou fazendo essas besteiras. Então, passa a ter uma vida sempre, sabe? Eu faço aconselhamento, eu sei do que eu estou falando. Falta alguma coisa. Agora, se ela... Senhor, eu fiz errado. Eu tive relações erradas. Biblicamente, eu sei que está errado. O Rodrigo escreveu, casamento não tem idade. É isso mesmo, viu, Sônia? Casamento não tem idade. Me perdoe, mas muitos só se aproximam com interesse em sexo dentro da igreja. São pessoas que não são servos de Deus. Por isso que quando alguém começa a namorar, você tem que conhecer o pai da pessoa, a mãe da pessoa, o que o pastor pensa, qual é a vida que ele tem, se ele é apenas um mero religioso. E tem gente que... Sônia, tem muitos servos de Deus ainda. É que o padrão nas igrejas abaixou muito. Esse é o problema. Deus não muda, essa palavra não muda. Quem está mudando são os homens. Quem mudou foram os homens. Então eles baixaram o padrão dentro da igreja. O nível de divórcio dentro da igreja aumentou, de adultério aumentou. Por quê? Muitos dentro da igreja local ou estão em pecado, não se arrependem, ou nunca nasceram de novo. Tá cheio de joio. Olha, a Camila escreveu aí. Tá cheio de joio. Agora, tenho a certeza, Sônia, que tem alguém. Eu conheço uma que casou, ela esperou e casou com um servo de Deus, um pastor Ernesto, casou, ele tinha ficado viúvo, casou com uma mulher que esperou e hoje eles vivem maravilhosamente. Então, como o Rodrigo escreveu, não tem idade para isso, tá bem? Então o Rodrigo escreveu, por isso que o casamento já deve ter a intenção de casar. Perfeito, Rodrigo. O problema é que a sociedade atual, a sociedade moderna, tem colocado assim, vamos ficar. E as jovens, 13 anos, já estão tendo relação. 13 anos, 14 anos, 12 anos. Ok? E o que acaba acontecendo? Essas pessoas vão ser frustradas. E quando casam, sempre estão desconfiados. Ué, eu fiz isso tantas vezes, eu traí pessoas, eu adulterei. Será que ele não está me traindo? Esse pensamento é que mata, é diferente. O Rodrigo perguntou, mas é diferente. Essa área sexual é terrível. Gera uma série de minhoquinhas na cabeça. Tá bem? Mas, Marilene, é muito triste mesmo. Sônia, entenda bem, querida. Você é alguém que está esperando no Senhor. E ora a Deus, e se alguém aí souber de algum servo de Deus fiel, que gostaria de conhecer a Sônia, apresenta. Tem gente séria, homens viúvos ou homens que infelizmente aconteceu separação, mas que são servos de Deus, de verdade. Então o pastor dele sabe, essa pessoa tem que ter um ministério real, verdadeiro, entendeu? Como é que ele cuida da mãe, do pai, a maneira como trata a mãe é como vai tratar a esposa. Pessoal, infelizmente o tempo já ultrapassou. É só meia hora, já são 6h20. Nós podemos talvez conversar um pouco mais na outra semana sobre esse assunto. Aqui fala bem claro que nós somos santuários do Espírito Santo
e temos que glorificar o Senhor. A Sônia fala, eita, isso aí, tá bom? Bom, para mim, foi um tempo precioso. Agradeço aí os apartes que vocês deram, isso é muito bom, ok? E tudo que nós discutimos, conversamos, vai estar sendo colocado lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tá bom? Que Deus abençoe. Foi um privilégio enorme ter vocês aqui, Marilene, Sônia, Camila, o Rodrigo. Tem várias pessoas que passaram aqui, né? E foi muito bom, né? Para mim foi ótimo, eu gosto muito de estar com vocês. Teve Valdivan, tem muita gente que passou por mim, alguns eu não vi, Fábio. Tem muita gente que eu não sei quem é, tá? Porque passa, é difícil a gente ver, tá bom? Que Deus abençoe vocês e nós vamos estar orando aí por um varão, servo de Deus fiel, que possa conhecer a Sônia, tá bom, Sônia? Que Deus abençoe e se há outra pessoa assim também, a mesma coisa. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Para mim também. Camila, eu até hoje, diante de Deus, até hoje não entendi por que você ainda não se casou. O Bonli está aí, né? Olha o que ele escreveu. A globalização tem influenciado o lado sem Deus. É isso mesmo, tá bem? Fiquem na paz, na santa paz do Senhor. Um grande abraço a todos. Bonli, um abraço a Xana e aos dois filhos, a filhinha e o filhão. Os dois já devem estar bem grandões, né? Já estão bem grandões. Muito bem, vou orar encerrando. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a vida de cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Visita-os de forma especial. E é sério, Senhor. Levante, Pai, servos fiéis, tanto para Camila, como ela pediu, como Sônia, para que realmente elas possam se realizar nessa área. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.